Sim, pessoal, a gente vai criar nosso primeiro projeto aqui no Android Studio e vou chamar esse projeto de app1 e vou dizer em que diretório ele vai ficar. Eu tenho um diretório de projetos de aula Kotlin aqui. Vou criar um novo diretório aqui dentro que vai chamar app1. app1, ok? Então aqui dentro eu vou tudo do projeto vai ser dentro desse app1. Vou marcar o suporte à linguagem Kotlin, porque se eu não colocar isso, o Android Studio vai assumir que é na linguagem Java. Estou programando para um celular que tenha pelo menos o Android 5.0. Primeira coisa que a gente faz é criar uma atividade. A atividade, nesse primeiro momento, nossa, ela vai servir para a construção de tela e programação de aula. Aqui é o nome da atividade, eu vou manter aqui atividade principal, main em inglês é principal, tá? O Android Studio ele vai preparar algumas configurações através do Gradle. E vamos dar só um tempinho, porque no primeiro momento demora mesmo para configurar. Bem, basicamente todo aplicativo mínimo construído no Android Studio com Kotlin, você tem um arquivo da linguagem de código Kotlin, que é .kt, e um arquivo de layout, que é o XML. Esse arquivo XML ele é responsável por controlar toda a interface de tela. Basicamente, existem arquivos XML para outras funcionalidades, mas a gente está preocupado com isso. Bem, vocês estão vendo aqui que basicamente ele tem um texto aqui, Hello World, que não está aparecendo aqui na tela, né? Isso é um probleminha com uma atualização recente que teve no Android Studio, que não está aparecendo elemento de tela. Para corrigir isso, você vem aqui nesta linha aqui, ó, onde tem o suporte e a compatibilidade do Android. Você vai modificar aqui a princípio para esta versão aqui que estou usando, tá? Vou dar uma ênfasezinha aqui e vou dar uma nova sincronização. É possível que esse pequeno bug ele desapareça com as atualizações do Android Studio, mas a gente vai manter isso aqui. Está funcionando comigo. E vamos ver se nas próximas atualizações esse problema desaparece. Vou recarregar agora aqui a minha tela. Se eu der um zoom aqui, ó, de tela, a gente tem um Hello World funcionando, tá vendo? Vou rodar agora aqui essa aplicação no emulador, que vai simular um celular Android na versão 5.0. E vai aparecer o Hello World, o famoso Hello World, ok? Dá um tempinho, realmente demora. Na primeira compilação demora, mas nas próximas costuma ser mais rápido. Está acontecendo agora aqui a instalação, né, do aplicativo no emulador. E se eu chegar agora aqui, observem, o emulador já está com o meu Hello World funcionando. Vou fazer um detalhamento maior do que está acontecendo aqui. Como todo elemento de tela, esse elemento text view, que ele seria equivalente a um label lá no HTML5, todo elemento ele tem basicamente um identificador que seria o nome do elemento, né? Lá no HTML5 você tem o name e você tem o ID. Geralmente a gente usa lá no JavaScript o ID, mas a gente vai botar aqui, por exemplo, aqui um txt nome. Seria o nome desse elemento, ok? E o valor dele, que é o texto que é exibido, é esse Hello World, ok? Se eu chegar aqui e modificar para boa noite, é a mensagem que vai aparecer. Eu poderia também alterar o tamanho da fonte, o tipo da fonte. Você pode variar como bem quiser isso, né? O Android lá nos seus estilos, no seu material design e tudo, ele tem seus próprios elementos. Você poderia alterar a cor também. Existem cores específicas para alguns temas, né? Você poderia colocar, por exemplo, essa cor aqui e usar como bem entender.
Estou demonstrando isso, não vou compilar novamente. Eu vou agora trabalhar a aplicação que eu quero mostrar para vocês. A aplicação que eu quero mostrar é o seguinte: alguém vai digitar o seu nome numa caixa de texto e depois a gente vai dar um olá, o nome que a pessoa digitou, seja bem-vindo. Eu vou optar agora por um layout, que é o layout linear. Porque o layout linear vai fazer o seguinte: cada elemento que eu colocar na tela fique um imediatamente abaixo do outro, ok? Então, assim, só para brincar um pouquinho, eu vou botar agora aqui um elemento de texto. A gente vem aqui, ó, um elemento de texto, text view, e ele está aparecendo aqui. E eu vou pedir para ele exibir o seguinte: nome. Vai ser o nome que vai aparecer lá dentro do aplicativo. E vou colocar embaixo plain text, que é onde a pessoa vai digitar o nome. Bem, observe que eu preciso dar nome a esses elementos que na realidade eu dei. Eu vou botar aqui edt nome. Por que eu estou usando edt nome? Eu estou usando 3 caracteres para descrever que tipo de elemento de tela é esse e ele está associado ao que. E observe que a gente não quer que nosso aplicativo rode com uma caixa de texto já preenchida com a palavra da propriedade text. Vou rodar aqui só para vocês verem isso. A gente quer que seja vazia, né? Então, assim, observe que carregou com um texto name, né? Eu não quero isso. Eu já apaguei aqui. Na próxima vez que rodar, não vai aparecer nenhum valor. Bem, alguém pode se perguntar: eu gostaria de dizer ao usuário o que ele deve fazer. Existe uma propriedade aqui chamada hint. Vou chegar aqui, ó, em atributos. Clicar aqui no elemento atributos, ó. Opa, peraí. E vou buscar a propriedade hint, que está logo aqui embaixo. Eu vou colocar aqui, ó, digite seu nome. Então, assim, quando o aplicativo carregar, essa mensagem vai estar sendo exibida na caixa de texto, mas logo após a caixa de texto ela começar a ser digitada, essa mensagem vai aparecer. Aqui embaixo eu vou colocar um botão, ok? Um botão padrão. Eu vou chamar de btn botão. E eu quero agora que o texto que apareça é clique aqui. Bom, construímos aqui o nosso layout. E agora a minha preocupação é o seguinte. Minha preocupação agora é que... um pequeno detalhe. Esse layout que está sendo construído aqui visualmente, ele gera um arquivo XML que descreve os elementos de tela. Tá vendo aqui? Ele descreve os elementos de tela. Então, observe aqui, por exemplo, o text view lá, que estava lá, nome. Aí, como eu não nomeei o ID dele, ficou o text view, né? Mas, por exemplo, aqui, como a caixa de texto é de teste, eu renomeei para edt nome, apareceu aqui. E aqui a gente tem um hint, ok? A gente vai dar mais detalhes sobre esses elementos de texto em outros vídeos que a gente for fazendo. Bem, agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma programação. Para quando eu clicar aqui no botão, uma mensagem de tela acontecer. Então eu preciso programar isso. Então, se eu quiser programar, eu venho aqui no Main Activity e preciso fazer algumas coisinhas. A primeira coisinha, eu preciso criar variáveis para meu código Java que entenda quais são os elementos de tela que eu configurei lá no layout. Então, eu vou usar aqui val para criar essa variável aqui. E eu vou chamar aqui, ó, edt nome. E esse edt nome que vai ser reconhecido aqui no código Java, eu quero que ele seja equivalente a um elemento de tela que eu criei. Então, eu vou usar aqui um find view by id e vou dizer que lá tinha um edit text, que era um recurso de tela, que é o R, cujo ID se chamava edt nome. Foi proposital eu chamar desta forma. E aí você deve estar pensando,
E se eu quiser fazer para o botão, a mesma coisa, val btn botão find view by id, lembrando que agora o tipo que eu vou botar aqui é botão, ok? E R, que é um recurso, cujo ID vai ser btn botão. Aí ele tá, observe aqui que ele está em vermelho, né? Aí ele sugere aqui em cima, se passar por mouse, só botar aqui assim, ó. Ele não está reconhecendo. Por que ele não está reconhecendo? Porque eu preciso dar um import que reconheça o botão. Ó, ele vai sugerir aqui. Tá, vamos deixar rodar aqui. Pronto, ó. Ele está dizendo aí, ó. Poxa, você não deu import disso. Então vamos lá, ó. Alt Enter. Observe aqui agora que ele deu import para botão. Lembrando que no Kotlin é dispensável ponto e vírgula, beleza? Tá. Eu tenho um elemento de tela, botão, e eu tenho uma caixa de texto. Eu preciso agora programar, diferentemente lá no Java, que muita gente estava fazendo uma programação sequencial, eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso, para o botão, btn botão, adicionar um evento de clique. Então eu vou chegar aqui, ó, btn botão, e vou dar um ponto. Ele vai dizer várias coisas que eu poderia fazer em relação a esse botão. Eu quero, a princípio, somente fazer o seguinte aqui, ó. Eu quero, quando for clicado o botão, aconteça alguma coisa. Na realidade, eu quero colocar uma mensagenzinha ali. Então, vou criar uma variável local que eu vou chamar de val. Vou chamar de nome, ok? Diferentemente do Java, que você precisa definir os tipos a priori, o Kotlin, por uma questão de facilidade, se assemelha às linguagens que são fracamente tipadas, tipo JavaScript, essas linguagens de script, tipo PHP, etc. Então, eu não preciso definir um tipo. Se eu quisesse definir um tipo, eu poderia dizer aqui, ó, que é do tipo string. Certo? Aí eu vou dizer o seguinte aqui agora. Eu poderia ocultar isso aqui sem nenhum problema. Mas quando ele recebesse um valor de uma string, ele já saberia que dali em diante a variável nome seria do tipo string. Vou ocultar isso aqui para facilitar. E agora eu vou dizer o seguinte, bem, a variável nome precisa receber um valor que é uma string. Então eu vou dizer o seguinte, ó, a variável nome vai receber o que foi digitado na caixinha de texto, na propriedade text. Só que lembrando, o que foi digitado lá precisa ser convertido para uma string. Então eu vou dar aqui, ó, to string. Pronto. Isso significa o quê? O que foi digitado naquela caixa, ele vai converter para uma string, porque minha variável vai trabalhar com string. Beleza. Agora eu vou usar uma pequena bibliotecazinha para ele dar aparecer uma mensagem. Em outros ambientes de programação seria um message box, um message, etc. Aqui basicamente é o seguinte, eu vou usar toaster e vou dar um make text. O que é que o make text ele vai fazer? Existem duas opções possíveis. Eu vou dizer o seguinte. Eu quero que nesse contexto do botão clicado, eu vou dar um this, eu exiba a seguinte mensagem. Olá, e vou botar aqui, ó, uma máscara para minha variável nome, vírgula, seja bem-vindo. Vou dar um vírgula. E aí ele diz o seguinte, eu quero que essa mensagem aí dure quanto tempo? Existem dois caminhos possíveis, curta ou longa duração. Eu vou botar aqui, ó, um toaster, ponto. Aí você escolhe se é curta duração ou longa duração. Eu vou escolher aqui uma longa duração. E eu quero que esse toast seja exibido? Quero. Exibir em inglês é show. Então, ó, vamos agora aqui. Observe que ele está dizendo assim, ó, tem alguma coisa aqui que está faltando, né? Na realidade, eu importe para o toast, tá? Então, assim, eu vou chegar aqui. Ele já fez o import, tá vendo? Feito isso, vou rodar minha aplicaçãozinha bobinha, que nada mais faz além do que
pegar um nome digitado e exibir uma mensagem de longa duração. Vamos ver quão longa é essa duração que ele exibe para essa mensagem. Digitar o nome Jorge. Observe aqui a mensagem. Deve ser de 3 a 5 segundos, ok? Então, bem, esse era o nosso primeiro aplicativo. O que é que a gente fez nesse aplicativo? A gente construiu um layout de tela, usando o layout linear. A gente criou variáveis para a programação na linguagem Kotlin, que recebe elementos de tela pelo seu tipo. Aqui você tinha um edit text, um tipo button. E a gente programou aqui um evento para o clique do botão, que recebia o valor digitado na caixa de texto e dava uma mensagem na tela. Esse é nosso primeiro aplicativo, que a gente encerra aqui. E a gente vai continuar com os próximos.